Mais uma vez, boa tarde, estamos mesmo na reta final e por vezes o melhor fica para o fim e eu espero que seja mesmo isso que venha a suceder, até porque estamos em Ponte Sores, é aqui que decorre o Portugal Air Summit. Várias vezes temos dito o porquê desta opção. Olhamos agora o porquê da opção de muitas empresas e também o que é que esta cidade tem para oferecer, em detrimento de outros. Estamos num aeródromo que oferece inúmeras valências e daí também a escolha de várias empresas para se fixarem aqui. Temos o caso agora da maior escola de pilotos da Europa. Passo a chamar os meus convidados. São eles o Hilário, Presidente da Câmara Municipal de Ponte Sores. Olá, Sr. Presidente, bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado. Vamos para a segunda cadeira, por favor. António Ceia da Silva, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. Olá, Sr. Presidente. Como está? Bem, obrigada. Já sei que esteve aqui a ver o nosso... Exatamente, e esteve aqui a ver o nosso espaço todo, não foi? Já falamos. Miguel Braga, Diretor Aeronautics and Defense do CEIA, o Centro de Engenharia e Desenvolvimento de Produto, um centro de engenharia por excelência. Olá, boa tarde. E Pedro Petis, Head of Autonomous Systems and Innovation Director da TakeEver. Olá, como está? Muito prazer. E José Salvada, CCO da Aeromec. Olá, viva, muito boa tarde, bem-vindo. Muito boa tarde a todos, bem-vindos. Vamos começar a nossa conversa, que nos vai centrar na próxima hora, sensivelmente, mais coisa, menos coisa, sendo que falamos, obviamente, de Ponte Sores. Estamos no Alentejo, mas aqui Ponte Sores tem estado a dominar as atenções e há um foco muito grande a nível do setor aeronáutico. O Hilário, vou começar por si. O que é que Ponte Sores consegue oferecer que os outros não conseguem? Boa tarde a todos, Cristina. Uma pergunta que pode parecer fácil, não é de todo. Eu, se me permitir, em primeiro lugar, manifestar este gosto, este privilégio de partilhar este painel com tão ilustres convidados, mas principalmente hoje amigos, por uma razão muito simples e se calhar essa mesma razão vai começar a responder à sua questão. Nós, aquilo que entendemos há uns tempos a esta parte é que devíamos, de uma forma inequívoca, definir uma estratégia que consideramos como diferenciadora, sem ter, obviamente, a certeza absoluta que assim o seria e que pudesse, de uma forma distinta, captar investimento, criar riqueza através da criação de emprego. E, portanto, aquilo que nos últimos tempos, eu acho que este nosso investimento do aeródromo municipal tem trazido de diferente, ou seja, o que é que tem que os outros ou que outros não têm, com tão bons exemplos que também existem no nosso país, tem a ver com três fatores muito fáceis de entender. Primeiro, com uma definição de uma estratégia, que foi a nossa, poderia correr bem ou não, serei suspeito em dizê-lo, mas acho hoje que correu. O segundo, para concretizar essa mesma estratégia, equipar a nossa infraestrutura aeródromo municipal com as melhores respostas infraestruturais para poder atrair para aqui as empresas, e aí temos tido um apoio enorme de vários programas comunitários, da responsabilidade da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, e estamos agora a terminar a terceira fase de ampliação da nossa infraestrutura aeródromo municipal. E o terceiro fator, e não menos importante, associando sempre a academia à nossa estratégia, tentar diversificar ao máximo aquelas que são as atividades que este nosso cluster, que este nosso investimento vai aportando a toda a comunidade. E isso, eu acho que nos tem dado um sustento, uma garantia de que tem vindo a valer a pena continuarmos a ser audazes, continuarmos a investir e hoje, de alguma forma, partilhar com todos este sentimento de que algumas das coisas que assinalamos ou que temos assinalado aqui nestes dias
muito pouco tempo a esta parte seriam provavelmente um sonho. A Cristina já partilha este palco connosco Há 6 edições, desde a primeira edição. desde 2017. E se um dia a desafiar para fazer um apanhado daqueles que têm sido as nossas intervenções, muitas delas que hoje já são uma perfeita realidade, também já foram transmitidas a outrem como se de um sonho se tratasse. E, portanto, resiliência, acreditar, motivação e, em primeiro lugar, ter a noção que é preciso ter algo diferenciado para podermos marcar a diferença, focados naquilo que nos interessa, que é o nosso crescimento económico do ponto de vista territorial, e isso também não se faz sem as pessoas. Claro, e já lá vamos. António Ceia da Silva, a questão é mais ou menos similar, é qual é a mais-valia do Alentejo e os inputs que pode oferecer a um investidor, sendo que queria que nos falasse um pouco também, aproveitando isso mesmo, até para a sua resposta, o facto de, em Bruxelas, decorrer a Semana Europeia das Regiões e Cidades, a CDDR esteve presente, e eu gostava também que nos dissesse de que modo é que o Alentejo tem sido apresentado e como é que está a ser encarado e definido lá fora. Bom, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. Saudar o meu amigo o Hilário, que é de facto um presidente diferente. Repare que é um presidente que está no último mandato e parece estar no primeiro, e portanto isso merece da minha parte um grande elogio, porque as pessoas que têm esta energia, esta dinâmica e esta força de vontade, sabendo que o seu mandato vai terminar daqui a 2 anos e pouco, para mim merece tudo. Porque na vida nós não dizemos o óbvio, dizemos só o mal. Vamos buscar se a ministra tem um negócio com o Estado de Estado, se o Estado de Estado tem. E portanto, tudo o que é bom, tudo o que é bom nós não dizemos. Mal, e nós devemos dizer que temos aqui um grande presidente de Câmara, que é um autarca que está no seu último mandato, mas é como se estivesse no primeiro. E depois saudar estes amigos que estão aqui do lado esquerdo, grandes investidores e grandes conhecedores da área da aeronáutica e que não me permitem falar da aeronáutica. E, portanto, ou seja, obviamente que eu aqui, ao contrário do que fazia com os meus alunos, eu levava 10-0, não é? Portanto, ou seja, na gíria. E obviamente, Vossa Excelência, pelo tempo que aqui está, é mais do que embaixadora merecida do Alentejo. Eu já não estou no turismo, mas está nomeada. Portanto, muito obrigada. Fica a nomeação aqui em direto. Merece esse título. Bom, eu vou começar pelo fim. Há 3 dias eu estive em Sines, e permitam-me isto, e acho que depois vão compreender. Eu estive em Sines na abertura da Feira do Mar, numa intervenção com o Secretário de Estado do Mar sobre a importância de Sines como grande porto a nível internacional e a nível mundial, com o cabo transatlântico, com a transição energética e, portanto, repare, foi enorme e foi fantástica essa presença em Sines e com aquilo que ela simboliza. Ontem estive em Alté do Chão, antes de ontem, peço desculpa, numa sessão sobre o Jéssica e a reabilitação urbana e a aplicação dos dinheiros do BEI numa coisa que é importantíssima para estes senhores que estão ao meu lado esquerdo e para estes que estão ao meu lado direito, que é o apoio que o BEI vai dar, o BEI, obviamente, em cooperação com outras instituições bancárias portuguesas, naquilo que é, por exemplo, a habitação social, a preços condignos, e isso permite que estes amigos fiquem mais tranquilos, porque, de facto, vocês necessitam de pessoas qualificadas, recursos altamente qualificados, mas eles necessitam de casas, necessitam de habitação e, portanto, a Câmara de Pontesou poderá, através do BEI, a taxas fantásticas e a 15 anos, poder, de facto, concorrer paralelamente com o PRR
a esse tipo de candidaturas e, portanto, e falámos de reabilitação urbana, de sustentabilidade energética, de inovação digital e, portanto, ou seja, tudo isto vai ser financiado pelo BEI à parte daquilo que é o PT 2030 e do que é o PRR, é complementar. E, portanto, eu penso que isto são boas notícias e são boas notícias trazidas aqui no momento certo, no momento em que estes amigos precisam de pessoas qualificadas para trabalhar nas suas empresas. E só para portanto, concluir esta sua eu primeira digo-lhe intervenção. o seguinte, e hoje estou aqui no maior evento de aeronáutica da Europa. Ou seja, foi isto Nós tudo não que devemos acabaram ter- por levar que a sua vice-presidente não levou a devemos ter Bruxelas. pejo em dizer isso. Portanto, Portanto, não ou faz. seja, tendo em conta tudo o que acabou de nos explanar, não é? de nos contar, são argumentos mais do que suficientes para ter levado à Semana Europeia das regiões que decorrem em Ora, Bruxelas. É isso? aquilo que era o Alentejo das anedotas há 8 anos atrás... lá Agora temos 10, uma outra anedota e para nós contar, não é? continuamos a contar anedotas, gostamos muito de contar anedotas e de nós próprios. Mas o Alentejo hoje é diferente. E, portanto, o Alentejo hoje mudou. O Alentejo era, de facto, uma comunidade agrícola, era completamente virado para a agricultura. Depois apareceu o turismo, mas hoje há outros clusters que, de facto, ganharam uma dimensão enorme e ganharam uma expressão enorme no território. E o cluster aeronáutico, se hoje tem uma expressão a nível do território que vai para além de Ponte Sor, aqui é de facto a sede. E já vamos falar, António Ceia da Silva. Deve-se à Câmara de Ponte Sor, deve-se muito ao nosso amigo Hugo Hilário ter vendido Vendeu bem o produto. vender hoje. Esta expressão tem, do ponto de vista de marketing, toda a sua, toda a sua justificação, porque de facto é verdade. Quer dizer, Sim. Ponte Sor, Há de saber vender bem o produto, não é? como grande ponto aeronáutico, tem que ser vendido no mundo. Claro. Deixa-me ouvir o Miguel Braga, porque E ao ele fim e ao tem- cabo ele acabou por comprar uma parte de Ponte Sor, entre aspas. Ou seja, o Ceia veio para cá. Não deixa jamais vender Ponte Sor. Não, deixo daqui um bocadinho, não Obrigado. podem monopolizar, porque são 5, mas eu que também falo pouco, 6. Mas é que eu E estava acabou a de esperar- nomear embaixadora do Eu Alentejo, estava portanto ali a não olhar pode para o ser. cronómetro e estava a esperar falar uma hora. Miguel, trouxe aqui também boas notícias, que algumas vocês já conheciam, nomeadamente o facto do Banco Europeu de Investimento dar aqui também um input fora todas as outras ajudas e apoios existentes. Eu tive a oportunidade passo aqui esta questão, mas de entrevistar o vice-presidente do Banco Europeu de Investimento, que demonstrava exatamente, revelava há uns meses o facto de Portugal ter aqui uma centralidade muito grande e ter uma relevância, daí a força que estava a ser feita na altura para que viessem para Portugal, fossem encaminhados, canalizados para Portugal, valores com taxas de juro relativamente baixas, tendo em conta toda a conjuntura, não é? Portanto, a coisa não está fácil. Agora, relativamente à opção do Ceia em vir para aqui, porquê aqui e não noutro sítio qualquer, sendo que o Ceia está mais para cima? É verdade, estamos em Matosinhos. E tem ali umas placas perto. Exatamente. Boa tarde, Cristina, e boa tarde aos meus companheiros de painel, que já fui cumprimentando quase todos os dias ao longo dos últimos 3, que parecem 10, tal a intensidade das coisas que foram acontecendo. E já não falo do Presidente da Câmara, porque não são 3, são 3 meses ou 6 meses que anda a correr o país para que isto seja possível. Já o felicitei de manhã pela qualidade do evento e já o felicitei não sei quantas vezes pessoalmente a ele e à sua equipa, portanto não vou gastar o meu tempo, que é pouco, com isso. Mas de facto o Ceia conhece Ponte Sor há muito tempo, conhece Ponte Sor desde logo e pela primeira vez porque Ponte Sor foi falar connosco. E eu acho que isto é logo o primeiro passo que distingue vendeu o produto, o vender Hilário o e o produto. município, porque olham de Ponte Sor para o mundo, olham de Ponte Sor para o país e, portanto, vão desafiar todos os que, estando neste setor que Ponte Sor escolheu há alguns anos para privilegiar neste aeródromo, que ache que tenham um lugar para vir para cá. E, portanto,
A primeira grande reação que quem vem para Ponte Sor tenho a certeza que o José Salvado e o Pedro Petis me acompanham nesse primeiro princípio, é a forma convincente, leal, simpática e de facto muito comercial no bom sentido com que o município de Ponte Sor, liderado pelo Hugo, com o Rogério e toda a sua equipa que tem estado por aqui estes dias, nos diz realmente Ponte Sor pode ser uma localização importante para nós. Eu tenho amigos pessoais, muitos no Porto, muitos em Lisboa, e às vezes quando ouvem notícias sobre projetos a que estou ligados e que vamos fazê-los em Ponte Sor, a primeira reação que tenho é: mas Ponte Sor é no fim do mundo, como é que vocês vão fazer um avião em Ponte Sor? Infelizmente, nas grandes capitais do país, nas grandes centralidades do país, há uma, vou-lhe chamar, ignorância, incluindo os meus amigos, que não conhecem o que há pelo país e as condições que há para fazer projetos de grande investimento. Ponte Sor tem um aeródromo qualificadíssimo, tem um aeródromo que é muito bem gerido e o Presidente da Câmara não me vai lavar a mal que cumprimente com muita simpatia e muito agradecimento a diretora do Aeródromo Municipal, que sempre foi uma porta de entrada para nós, porque eu e o Hugo Hilário conseguimos ir ter conversas até determinado ponto e depois há alguém que vem ter conversas mais técnicas que nem eu nem ele somos capazes de as ter, e aí entra o Aeródromo Municipal, entra a diretora do Aeródromo Municipal, que vejo ali ao fundo. Dou um exemplo: há 2 semanas estivemos aqui com uma equipa que sabe muito sobre fábricas de aviões e numa tarde mudamos o projeto de trás para a frente e de frente para trás, em boas reuniões, para que fosse possível fazer aquilo que nós queremos fazer, mas que também se cumprissem as regras da aeronáutica, da Autoridade Nacional, da nave e de toda essa infraestrutura, porque estavam ali sentadas connosco todas as pessoas que nós precisávamos. E essa reatividade em Ponte Sor é notória. É uma espécie de um simplex, não é? É um simplex, e havendo a tal repara, proximidade. Nós assinamos no primeiro dia do evento um contrato, e vou tentar dizer o termo técnico ou jurídico correto, se me enganar ninguém me vai levar a mal, da cedência do direito de superfície para construirmos a nossa fábrica. O requerimento para este acordo poder ter sido assinado na quarta-feira, por falha do promotor, entrou há 3 semanas, ou há 4 semanas. E em 4 semanas o município, os órgãos do município, todas as pessoas que fazem parte dos órgãos desta autarquia conseguiram resolver o problema, e foi marcante porque nós quisemos muito que acontecesse neste evento, porque tem tudo a ver com este evento. E depois, de facto, porque já é fácil convencer as empresas do setor aeronáutico a vir para cá, porque quando chegamos vemos a Aeromec e vemos a Takeover e vemos escolas das maiores da Europa e, portanto, dizemos calma, que afinal Ponte Sor não é no fim do mundo. Aliás, Ponte Sor é muito mais central que muitos outros municípios, mas isso mais à frente já falaremos sobre infraestruturas rodoviárias. Já e o Presidente da Câmara Municipal vai ter um aliado, que é o CEIA, mas eu próprio, para ir de mala na mão, bater às portas todas que forem precisos, porque agora esta fábrica vai precisar dessa infraestrutura, porque os negócios e as rentabilidades fazem-se com logística. Exatamente. Só um último comentário para dizer que não foi só o CEIA que viu em Ponte Sor o local estratégico para fazer o projeto do avião. Eu já o disse hoje de manhã quando apresentei a agenda Aeropontenex e falei particularmente sobre o projeto Luz 22. Os investidores internacionais que vieram e quiseram e querem fazer o projeto em Portugal, vieram bater à porta de Ponte Sor antes de conhecer o Miguel Braga, antes de conhecerem o CEIA, antes de saber que há muitas outras empresas que aqui estão, porque olharam para o mapa, porque olharam para o aeródromo e porque escolheram e perceberam que aqui era a melhor localização para fazer um investimento de envergadura que vão fazer. E Pedro Petis, há muito que a Takeover tenha feito também essa opção. Quais são as vantagens e as desvantagens? Sendo que há vários empresários ligados ao setor que nos estão a ouvir, quer em direto, quer depois mais tarde, on demand, mas o que é que significa, como é que, como empresário daqui há imensos anos, o que é que pôde retirar, qual foi o input que esta localidade oferece em detrimento de outras?
Bom, Cristina, antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar cá e dar um olá aqui aos meus colegas e amigos de painel, com quem há muitos anos temos relações e contactos, em particular aqui ao Presidente do Galário, que desde o início foi um dos impulsionadores e amigos que ajudou e convenceu também a Takever a vir para cá. E porquê deslocalizar uma parte daquilo que é a Takever para Ponte Sor? É preciso perceber um bocadinho a dinâmica em que estamos envolvidos, em que este setor, em particular, em que a Takever trabalha e desenvolve tecnologia de ponta, na área dos drones, já de alguma dimensão e que requer, efetivamente, um conjunto de competências que, à partida, se poderá questionar, mas porquê Ponte Sor? Há pouco falávamos da necessidade de recursos. E porquê Ponte Sor? Porque, a paralelo com isso, é preciso, penso, considerar mais um conjunto de fatores. A primeira coisa que temos que considerar é que o setor aeronáutico é um setor que, além da competência do ponto de vista de capital humano que tem, requer também um forte investimento em infraestruturas que permitam ensaiar, testar, desenvolver, que não são fáceis de encontrar em qualquer lado. Depois, esta zona tem em particular uma característica que para nós é muito interessante, porque temos horas de luz solar muito extensas, temos um espaço aéreo relativamente acessível e o fator que faz a diferenciação foi a visão que a certa altura se percebeu, foi criar uma coisa que é o ecossistema associado a este setor. Este é um setor que engloba muitas áreas tecnológicas. Não é só o especialista de aeronáutica que é necessário, porque nós precisamos de ter pessoas também na área de produção. O processo produtivo também é importante. Mas, acima de tudo, é preciso pessoas que estejam habituadas a pensar aeronáutica, habituadas a pensar sistemas aéreos, habituadas a pensar como é que estas nossas capacidades se transformam em resultado. E por isso é preciso criar um ecossistema. A Takever sozinha não poderia subsistir e, ao se criar aqui em Ponte Sor esta centralidade, vamos dizer assim, no setor aeronáutico, é um acelerador daquilo que é o interesse para desenvolver produtos. Nós estamos num mercado altamente concorrencial, com rotatividade de pessoas, com rotatividade daquilo que são as exigências e precisamos continuadamente de termos pessoas que nos alimentam também aquilo que é o nosso processo produtivo. E isto foi uma das coisas que também adquirimos aqui em Ponte Sor. Obviamente que isto foi o percurso até agora, então, e daqui para a frente. Bom, daqui para a frente é o novo desafio que temos de ampliar a nossa capacidade, que já estava previsto e que agora, fruto destes investimentos na área dos PRRs, nos obrigam a acelerar ainda mais essa nossa capacidade. Portanto, nós agregamos aqui nesta altura não só o sucesso que temos vindo a desenvolver e uma necessidade imperiosa de acompanhar o mercado, mas, por outro, de acelerar esse mesmo processo fruto do investimento. E, portanto, é um desafio que vamos viver em conjunto, aqui com os nossos parceiros de Ponte Sor, como é que vamos transformar o que já temos e fazer esse aumento. Só queria deixar uma nota que é uma nota global, no sentido de estes investimentos em aeronáutica, e se nós olharmos para as curvas de aceleração do mercado, tirando aquilo que foi e que se passou durante a época do Covid, e portanto temos um crescimento continuado, sustentado na aeronáutica, seja tripulada, seja não tripulada, naquela em que a Takever atua, e são áreas de investimento em que cada investimento, por cada euro investido, a taxa transformadora desse investimento é superior à média da economia nacional. É um setor que exporta quase 90% daquilo que produz, na sua generalidade, e, portanto, é um setor que é da sinergia com os outros parceiros e das infraestruturas criadas que nos permite transformar esse investimento para uma exportação num mercado que é fortemente competitivo. E, portanto, Portugal conseguir se posicionar para ser um player a nível europeu, é só em conjunto, em parcerias destas, é que nós conseguimos trabalhar. Consegue. Muito bem. Peço-vos agora alguma capacidade de síntese, sendo que o José tem aqui uma vantagem agora em relação aos outros, porque ainda, a vantagem quer dizer, ainda vamos
equilibrar aqui os tempos, portanto tem mais ou menos o mesmo tempo que os seus parceiros de debate, nomeadamente para nos dizer a experiência adquirida pela sua empresa, que é da área de manutenção. Portanto, qual é a experiência que pode partilhar connosco relativamente ao facto de estar aqui, ter feito esta opção? Muito boa tarde. Antes de mais, é um prazer, uma grande honra estar aqui neste painel com estes amigos e dizer que, de alguma forma, vou falar aquilo que sinto na minha alma, no bom sentido. Os meus conterrâneos penso que percebem isto, porque também sou alentejano, e dizer que tem sido um projeto, um percurso de desenvolvimento para a Aeromec interessante. Costuma-se dizer que quando o homem sonha e acredita, a obra nasce. Então temos aqui hoje um hangar, enfim, de excelência, de nível internacional, muito trabalho ainda a fazer naquele hangar, mas uma das grandes, digamos, fatores que mais motivou a Aeromec a apostar em Ponte Sor é de facto aquilo que os amigos já disseram aqui, é a liderança do Sr. Presidente da Câmara de Ponte Sor, a equipa toda motivada, muitos atores que todos trabalham no sentido de desenvolver Ponte Sor, a região, de contribuir para Portugal. E dizer que o hangar não é da Aeromec, vamos dizer a verdade, o hangar é de Ponte Sor, o hangar é deste magnífico Alentejo, e a Aeromec sente a responsabilidade e tem o prazer de desenvolver este grande projeto, atraindo, enfim, mão de obra qualificada, formando. Falou-se aqui, existe hoje em dia aqui a maior escola de pilotos europeia, mas se calhar podemos ter aqui também a maior escola de formação de técnicos de manutenção aeronáutica a nível europeu. Eu costumo dizer que Portugal está no centro do mundo. Ponte Sor está no centro de Portugal, logo Ponte Sor está no centro do mundo. E, por vezes, enfim, quando eu falo, enfim, com os amigos, eu tenho sempre uma grande ambição. E eu acho que estamos aqui a criar algo inédito em Portugal e no mundo. Eu costumo dizer que temos aqui o Silicon Valley aeronáutico, no sentido que temos aqui como seja uma aeronautical bridge. E bridge, para quem nos está a acompanhar no mundo, bridge é ponte, nós estamos em Ponte Sor, então estamos aqui numa ponte de conexão com todo o mundo. E desde já, enfim, também gostaria de aproveitar esta oportunidade. Tenho tido, enfim, eu já estou no setor há mais de 20 anos e conheço de facto muitos players do setor aeronáutico e tenho vindo a convidar amigos de nível internacional, fabricantes, e desde já gostaria de reforçar que participassem neste grande evento. E estamos a falar dos grandes OEMs, mas quando eu digo participar, não é só participar em painéis, é participarem também com stand, com aeronaves. Estamos a falar da Airbus, da Boeing, da Lockheed Martin, da Raytheon, da Honeywell, enfim, muitos outros, porque acreditem que este evento, e tenho aqui uns amigos americanos que também estão aqui a participar, reconhecem que de facto já tem uma dimensão mais que europeia, começa a ter uma dimensão internacional. Há alguns fatores que têm de ser sempre corrigidos, mas é normal e faz parte de um processo de aprendizagem, mas acho que estamos no caminho certo. Então, de facto, é esta ambição, este querer, e em termos estratégicos, a própria Aeromec queria crescer e já não conseguia, porque as instalações que nós temos em Tires não nos permitiam efetuar a manutenção de aeronaves de grande porte. Este hangar vai permitir dar esse salto em termos quantitativos, em termos qualitativos, e é esse, de facto, esse trabalho que nós queremos aqui desenvolver, e depois poderei mencionar algumas, enfim, características que nós estamos a pensar desenvolver em termos do hangar, se ainda tiver oportunidade. Muito bem, agora demos a perspectiva essencialmente positiva, mas há que olhar, direi, para outras questões que não são tão positivas e que implicam aqui um esforço. E vou pegar numa expressão utilizada pelo Miguel, que foi: é fácil convencer as empresas para vir para cá. O Guilário, é fácil convencer as empresas a vir para cá, e aqui entra a questão da pergunta: e os quadros especializados e qualificados, e a habitação de que se falou, e as infraestruturas rodoviárias? Bom, esses são os mais difíceis e mais importantes desafios daqui para a frente.
mas que nos obrigam ao mesmo tempo a contextualizar todo este percurso. Ou seja, hoje vivemos, obviamente, momentos de sucesso. Este Portugal Air Summit está marcado pelo assinalar de uma série de acontecimentos que nos garantem, obviamente, um sucesso ainda maior no âmbito deste cluster, deste setor e de infraestrutura aeromunicipal. Mas hoje é fácil dizê-lo desta forma, onde só ou os mal intencionados ou os mais céticos podem criticar aquela que foi há uns anos a esta parte a estratégia do município, e digo com todo à vontade porque começou antes de mim, e portanto numa altura em que nos candidatámos à sede dos meios aéreos da Proteção Civil, o que é isso e para que serve, no dia em que dissemos que íamos construir uma fábrica para drones, seria algo impossível na cabeça de muitos outros. No dia a seguir em que teríamos uma escola de pilotos com 200 ou 300 alunos, também sei quantos desconfiaram. E agora vamos ter o primeiro avião português e muitos ainda, ou não, muitos não, e alguns ainda questionam se será possível ou não. Portanto, hoje é tudo muito mais fácil, porque enquanto numa determinada altura tínhamos 1, 2 ou 3 players que trabalhavam connosco, hoje temos dezenas, e aquele que é o vosso agradecimento e o vosso reconhecimento à estratégia de Ponte Sor, eu acho que é um bocadinho exagerado. O que o município quer é o mesmo que todos os municípios querem. O que o Presidente de Ponte Sor quer é o mesmo que todos querem. É verdade que assumimos uma estratégia diferenciadora num setor que por si só tem uma tendência de crescimento enorme. E ao contrário, e tenho uma opinião um bocadinho contrária àquilo que temos vindo aqui a falar, que é, não é só o saber vender, ou melhor, é muito para além do saber vender. Em primeiro lugar, nós só podemos vender, nós só podemos definir uma estratégia se tivermos uma comunidade preparada, e respondendo diretamente à sua pergunta, para que ela possa dar a resposta efetiva a esse desenvolvimento pretendido. Ou seja, nós sabemos que temos a garantia inequívoca da nossa resposta a nível do setor da educação, com um projeto educativo distinto. Nós sabemos que temos um projeto cultural à nossa dimensão, reconhecido, bem para além daqueles que são os projetos comuns culturais. Nós sabemos que temos infraestruturas sociais e uma rede social bem reconhecida para além daquilo que é comum à nossa dimensão, e, portanto, temos preparado nos últimos anos uma série de temáticas que nos permitem hoje, ou que nos têm permitido hoje também chegar a este ponto. O que vem para a frente, sim, é mais exigente ainda. Nós sabemos que estes são problemas não só de Ponte Sor. O problema da habitação é um problema do país. O problema dos recursos qualificados é um problema do mundo. Se temos dado passos importantes nesse aspecto, temos ainda, tive a oportunidade de, e o CEIA também está a fazer, e aqui quando digo o CEIA, é o CEIA presidente a nível dos programas da CCDR, como o CEIA, no que diz respeito aos programas de atração de recursos qualificados, porque sabemos que vamos precisar deles. As estratégias locais de habitação são programas que há uns anos a esta parte nem sequer existiam, e eles são obrigatórios por lei. Se me perguntar, tem a certeza absoluta que isso está tudo salvaguardado e resolvido? Não, não está de certeza. Mas nós soubemos que conseguíamos, por exemplo, entre outros, falando e reforçando aquilo que disse há bocado, das escolas de pilotos que um dia falámos que iríamos ter, que alguns duvidaram, e que hoje temos 3 e vamos ter 4 daqui a umas semanas. Que iríamos produzir drones de asa de dimensão de 5 metros aqui, ou que vamos ter um radar para controle dos satélites, ou o primeiro avião português. Se calhar há 2 ou 3 anos a esta parte nenhum de nós teria a certeza disso. Portanto, efetivamente são desafios rigorosos, são questões em que nos temos que empenhar de uma forma distinta de outras temáticas, mas não deixam de ser bons problemas. Maus problemas têm aqueles territórios que não têm atividade suficiente. E estes fundos para que vêm, poder nomeadamente, quer do BEI via empréstimos,
quer do plano de recuperação e resiliência, a agenda mobilizadora, etc. Portanto, existem, e há a estratégia regional, Alentejo 2030, falar-me-á já a seguir. Agora, tudo isso pode ajudar de algum modo a solucionar algumas das questões que levantei, nomeadamente a questão da habitação, porque é importante, não é? Quem vem para cá quer casa. E não há oferta suficiente, conforme sabemos. Aqui... E a questão também das infraestruturas rodoviárias. Aliás, logo no primeiro ano, lembra-se que na abertura eu disse exatamente ao Ministro das Obras Públicas, na altura era chamado das Obras Públicas e não das Infraestruturas, que realmente o tempo que se demorava a chegar a Ponte Sor, tendo em conta os quilómetros, era algo que deveria ser mudado, até por causa do cluster que aqui estava, não era? Essa é a primeira razão. Eu tenho uma visão muito própria sobre isso. Acho que nós, para todos os municípios, todas as câmaras municipais, todos os territórios, querem as melhores acessibilidades e as melhores infraestruturas. Nem todos podem ter. Nem todos podem ter, obviamente que não, e sabemos disso. Agora, há uns que têm conquistando mais argumento do que outros. E já conquistou os argumentos necessários para fazer valer a sua posição? Eu acho que sim. Aliás, está no Plano Nacional de Infraestruturas, no PNI 2030, uma ligação do nosso IC13 que vai juntar ao IC9 e pegar à A23. E, portanto, continuamos todos os anos a manifestar essa nossa necessidade, mas também acho que hoje nos posicionamos de uma determinada forma em que serão poucos aqueles que não reconhecerão que efetivamente faz falta. Provavelmente, se a Cristina tivesse vindo a Ponte Sor há 15 anos atrás e não houvesse e não se apercebesse da dinâmica que temos aqui, talvez a própria Cristina sentisse que não se justificaria estarmos a falar aqui em acessibilidades distintas. Mas eu queria deixar aqui 2 ou 3 notas sobre aquilo que tem a ver... Muito rapidamente. Sobre aquilo que tem a ver com a questão da habitação, que é importantíssima neste contexto. E que são 2 notas que, no meu entendimento, têm que sempre acontecer em paralelo. A primeira, obviamente, que estes instrumentos de financiamento são preponderantes. Não há um município com a dimensão do Ponte Sor que possa resolver de um momento para o outro a necessidade de habitação de 1 milhar de pessoas. Isto não existe, em termos orçamentais é impossível, e portanto teremos que aproveitar todos os instrumentos disponíveis, mas ao mesmo tempo também temos que dar sinais aos privados e definir políticas públicas próprias com a estratégia devidamente definida para que os próprios privados se sintam como uma oportunidade no que diz respeito ao investimento. Isso também já está a acontecer. Estou a falar de loteamentos municipais, estou a falar de infraestruturação de algumas localizações do nosso concelho, para que, percebendo e aí sim tendo conhecimento do produto que nós temos tentado vender no bom sentido da expressão, seja também uma oportunidade àqueles que são os investidores imobiliários. Eu acho que isso vai acabar por acontecer, ou melhor, acho que já está a começar a acontecer. Muito bem. António Ceia da Silva falou há pouco dos vários fundos que estão disponíveis, nomeadamente em relação ao Banco Europeu de Investimento. Sabemos que para o setor, na região, ao nível do PRR, estão sensivelmente 123 milhões de euros para o setor e o Alentejo leva cerca de 60% desse valor. E só aqui são 2 grandes projetos a cooptar esse montante. Agora, o que queria saber era exatamente quais são os valores envolvidos em todas estas agendas mobilizadoras, estes planos de recuperação, quais são os valores no total que podem vir para a região e nomeadamente para Ponte Sor, e o que é que se pode ver, não é só o montante, é o que é que poderá advir desse montante? Bom, em primeiro lugar, eu penso que o mais importante que falar das verbas é falar daquilo que é o contexto. E, de facto, houve aqui uma aposta brilhante numa estratégia. Eu penso que este país vive muito, como dizia alguém hoje, de falar e de não fazer. E, portanto, nós temos que fazer. E a Câmara Municipal de Ponte Sor fez, apostou, e apostou bem num cluster que é um cluster que hoje tem uma dinâmica muito, muito forte. Basta ouvir aqui os nossos 3 parceiros do lado, mas podíamos ouvir não 3,
mas 20 ou 30, que de facto a Câmara de Pontessor conquistou. E conquistou, por um lado, por uma coisa que é fundamental em Portugal. E eu, sendo Presidente da CCDR, tenho que o afirmar. É que nós temos de ser rápidos a responder aos empresários. Nós temos que resolver todas aquelas questões das AIAs, daquilo que é as avaliações de impacto ambiental, tudo aquilo que é aqueles problemas que se colocam das RANs. Isso existe, mas nós temos que responder de imediato aos empresários. Os empresários não podem estar 6, 7 anos à espera que isso seja resolvido, e comigo isso não vai suceder. Portanto, ou seja, as respostas serão imediatas. Podem não ser as melhores, mas serão imediatas. E é isso, eu acho que é fundamental para que os empresários acreditem nas regiões e acreditem em investir, porque eles estão a investir. E que apoios é que podem ter para esse investimento? Diga? Que apoios podem ter para esse investimento? Que apoios podem ter? Imensos. Repare, Como, por exemplo? na parte do PRR já foi referido, e portanto houve aqui candidaturas às agências mobilizadoras, Sim. que a Cristina já falou, na ordem dos 123 milhões, e que 60% serão aplicados aqui em Pontessor, e portanto isso é fundamental. Repito, é importante aquilo que o Sr. Presidente da Câmara disse, é importante todo o outro circuito, porque para vir para aqui um técnico qualificado e com a sua família, ele tem que ter escolas, ele tem que ter habitação, ele tem que ter bons níveis culturais, ele tem que ter... E portanto nós temos que construir uma nova região, e essa nova região deve estar a ser construída. E o Sr. Presidente da Câmara não referiu algo, porque eu acho que ele é extremamente humilde, mas é assim, são os empresários que aqui estão, são os empresários que fizeram este cluster aeronáutico com base em Pontessor. Obviamente temos outros polos, Beja, Évora, Grândola, mas Pontessor é para mim o centro deste cluster aeronáutico, que exige que o Governo, de uma vez por todas, e atenção que está a falar o Presidente da CCDR, e eu podia até não dizer isto, Mas que o diga. Governo faça a ligação que seja mais rápida a Lisboa e a Madrid. Isso é exigido, mas não é exigido pelo Presidente da Câmara, é exigido pelos N empresários que aqui estão, que investiram o seu dinheiro, que fizeram a sua aposta económica neste cluster aeronáutico, que é hoje diferenciador para este território e que exige uma resposta. E essa resposta tem que ser inequívoca. Nós não podemos estar a fazer autoestradas sobre autoestradas, e quando existe aqui, de facto, N empresas que estão a investir neste território, que é um território de interior, que é um território que nós cada vez mais defendemos, que deve haver a defesa do interior, que cada vez deve haver a questão da demografia, que é o nosso polo central, porque perdemos pessoas todos os dias. Nós temos que ser muito, mas muito assertivos, e em termos de política governativa, já se percebeu o que a Câmara fez e que foi notável, mas em termos de política governativa têm que ser feitas as acessibilidades que liguem Lisboa a Pontessor e que liguem Pontessor a Madrid. E isso será, com certeza, o grande polo para tornar Pontessor o grande núcleo que já é, mas que será muito mais, do polo aeronáutico a nível mundial. Não tenho dúvidas sobre isso. Nós temos de deixar de ser pequeninos. Eu, curiosamente, numa frase disse, e está escrita, temos que deixar de pensar pequeno e temos, de facto, de pensar grande. E a Câmara de Pontessor pensou grande, pensou num cluster, pensou aqui numa área que é, de facto, de uma dinâmica fantástica, a que os empresários disseram sim. E agora tem que ser o Estado, tem que ser a CCDR
e nós vamos apoiar e temos apoiado o CEA e temos apoiado as outras instituições através dos recursos altamente qualificados, através das suas, daquilo que é, enfim, não podemos apoiar a todos os níveis, mas temos apoiado imenso estas estruturas na sua investigação e na sua parte inicial, que é decisiva, e continuaremos a apoiar no PT 2030. Portanto, o cluster aeronáutico está neste momento a ser finalizado com a Comissão Europeia, e o cluster aeronáutico é um dos polos do nosso PT 2030 e, portanto, nós vamos continuar a apoiar este cluster e vamos continuar a apoiar a Ponte Soura e vamos continuar a apoiar os empresários. Agora, é necessário que haja aqui uma visão que vai para além da Câmara de Ponte Soura, que vai para além da CCDR, que tem que ser, numa perspectiva governativa, fazer as ligações a Lisboa devidas E a Espanha? e as ligações a Madrid, que são de facto essenciais E para aproximamos que os empresários possam rentabilizar os seus negócios. Aproximamos-nos muito rapidamente aqui do términos da nossa conversa, e Miguel, ficou mais satisfeito com o que ouviu por parte quer de Hugo Hilário, quer do Presidente da CDDR, nomeadamente no que diz respeito a uma das situações que mais, e também agora a deixei para a Takeover, que mais nesta altura suscita preocupações, nomeadamente a retenção de talento, a fixação e o chamar quadros e consegui-los fixar aqui e ter possibilidades de os ter cá e trazerem a família. Bom, eu vou ficando descansado à medida que vou falando com ambos. Eu vou gastar muito pouco tempo, mas há pouco fui impreciso Então. quando deixei que a Cristina referisse o CEA como estando lá em cima em Matosinhos. O CEA hoje não está só lá em cima em Matosinhos. O CEA hoje está no Alentejo. O CEA hoje tem 40 engenheiros a trabalhar no avião. Todos os engenheiros que vão trabalhar neste avião vão trabalhar no Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia, onde recentemente inauguramos as nossas novas instalações de 1000 metros quadrados, e tudo começou, como eu disse à Sra. Ministra da Coesão hoje de manhã, com os laboratórios colaborativos, com os centros de interface, que se foram realmente criados pelo Governo e geridos pelas CCDRs, e eu não me desculparia se não fizesse este reparo, porque é justo para a CCDR e para o António Ceia da Silva. Agora, perspectiva. Respondendo à sua pergunta diretamente, eu acho que a melhor forma de conseguirmos as acessibilidades, de conseguirmos a habitação, de conseguirmos o que estes projetos empresariais precisam, é de trabalharmos com o município, de trabalharmos com a CCDR e não termos o comportamento que às vezes os empresários têm, que é arranjem-me lá a habitação, arranjem-me lá as estradas. E este é um problema que, pelo lado do projeto da Aircraft, pelo lado da empresa que eu aqui represento, pelo lado do CEA, vai ser um problema tão deles como nosso, e acho que essa é a forma de nós sermos mais pressionantes, mais fortes, mais convincentes, que essas infraestruturas tenham que aparecer, e eu acredito que vão aparecer em Ponte Soura. Só uma nota final para a sua intervenção relativamente a esse avião Luz 32, que vai ser construído aqui. Mantém-se aquela data fixada de 2025 do primeiro avião português? 2025 é a data que está no Não Master obstante, Plan. desculpe interrompê-lo, não obstante a atual conjuntura, não obstante estarem a faltar inúmeras componentes em todo Verdade. o mundo. Uma das vantagens do projeto prever que até 85 eu ambiciono 90% da incorporação ser nacional é justamente uma resposta a esses problemas logísticos, porque se dependermos só de nós, como aprendemos na pandemia, ou dependermos menos dos outros países, das regiões e da China, para dar um exemplo mais evidente, essas questões logísticas terão menos impacto nos nossos prazos, e é também essa a nossa ambição. Sem nos tornarmos protecionistas, como alguns pretenderam, Exato. porque somos uma economia aberta. Certo, mas repare, tirando os motores, os aviónicos e o trem de aterragem, já disse isso 10 vezes desde quarta-feira, tudo o resto pode ser feito em Portugal, e feito em Portugal com a mesma qualidade e com as mesmas condições que qualquer outro fornecedor nacional. E, portanto, se a logística demorar a trazer os componentes do avião da Alemanha, de Inglaterra, de França ou de onde for, temos a vantagem daqui perto,
mesmo conseguimos com estas acessibilidades, fazer chegar cá muito rapidamente o que precisamos. Mas precisamos do trem de aterragem para levantar e para... Estamos a tratar disso para chegar antes do decolar e resto. para aterrar. Pois é. Portanto, estamos dependentes dos outros. Sem dúvida. Não podemos Quanto ter menos, tudo. É melhor. uma economia global. Não há hipótese. E agora, Pedro, a mesma questão para si, nomeadamente a questão das acessibilidades, a diferença que faz ou não para escoar o produto, para conseguir escoar, e perguntando-lhe também desde já, com a inflação que poderá chegar aos 2 dígitos em Portugal, embora o Governo presume que seja, pelo menos as estimativas apontam para 7,8 de média, obviamente, neste ano 2022, mas não sabemos se irá ser superior ou não. Eu pergunto-lhe diretamente já se sabe, se tem ideia de quanto é que os preços dos seus produtos já aumentaram a nível de percentagem, só por causa desta situação. Bom, boa pergunta. Eu, se eu conseguir saber essa resposta agora de hoje, provavelmente... Não sabes aos preços. Eu não sei os preços, sei a resposta, não sei os preços, mas se soubesse os preços, provavelmente iria jogar Euromilhões. Não sabemos, mas conseguimos perceber a tendência do que é que estamos a falar. O custo que estamos a refletir, que nesta altura está nessas matérias-primas, para o nosso caso em particular, acrescenta-se um ou outro que tem custos de contexto que não estão completamente resolvidos. Pegando estas das acessibilidades que estávamos a falar há pouco, nós numa viagem, parece pouco poupar meia hora numa viagem, mas fizermos 10 mil, 20 mil viagens por ano, ou por dia, ou por mês, e multiplicarmos isso ao longo do ano, vamos ver o que é que isso significa em termos de custo de contexto, que poderia ser reduzido. E o problema do custo de contexto é que não se pode somar diretamente, porque se eu me atrasar hoje uma meia hora e amanhã mais meia hora, a soma total não é meia hora mais meia hora, porque há efeitos acumulativos entre eles. E, portanto, esse é um custo que nós vamos ter que, de alguma forma, gerir em paralelo com o custo do aumento da inflação. Outros custos que temos que contabilizar e que temos que, de alguma forma, aligeirar, tem a ver com custos de burocracias, muitas vezes que se tornam, não é pela necessidade da burocracia ou pela causa que ela tem, que é necessária, mas temos que ser muito mais ágeis, porque nós estamos num processo muito competitivo. Isso para Portugal são 8% de inflação, nos outros países também não é muito diferente. Uma vantagem, alguns dos nossos concorrentes têm uma capacidade financeira e económica e estão posicionados numa centralidade. Portugal ainda não tem, mas com a ajuda aqui de Ponte Sor, vamos a pouco e pouco adquirindo essa nova centralidade. Eu queria reforçar aqui uma nota. Está tramado. Queria reforçar aqui uma nota porque falou-se do investimento dos PRRs, dos investimentos que estão a ser feitos, mas não podemos esquecer de uma coisa, que uma pergunta foi feita há pouco sobre a estratégia de Ponte Sor, para dizer o seguinte: a estratégia, uma parte das vezes nós não vemos um problema na estratégia nacional, vemos um problema na execução da estratégia, na persistência dessa estratégia. E muitas vezes quando falamos, então, mas a estratégia funcionou, temos aqui uma estratégia, até temos financiamento, muitas vezes o que nós empresários e quem investe pede é ajudem-nos a resolver os problemas mais do que a darem-nos dinheiro. O dinheiro é necessário, o investimento é sempre necessário, mas a certa altura o que é que sobra? Sobra o risco, sobra arregaçar as mangas, sobra uma certa experiência que se tem que desenvolver para ir ao mercado. Obviamente que é difícil, claro que é. Quando a Takeover toma a decisão de vir para Ponte Sor, não era um tapete vermelho a dizer vai tudo correr bem. Claro. Não havia à partida nada que nos dissesse sejam descansados, isto vai estar à beira-mar plantado. Agora, havia uma estratégia, havia uma ideia e havia muita capacidade de trabalho, e é aqui que entra a questão da parceria com os nossos amigos, com os nossos parceiros, que é algum deste risco sendo partilhado permite-nos reduzir custo de contexto e aumentar a nossa competitividade. É neste trabalho que temos que fazer, e além dos 8% da inflação que vamos ter que lidar, é como é que nós com os 8% de inflação conseguimos continuar a garantir a atração das competências e valências necessárias para nos mantermos competitivos. Sim. Como vai ser o preço eu não sei. A estratégia está clara. Agora, se vamos ter resultados,
há uma forte convicção de que sim, mas vai resultar da nossa capacidade de trabalho, de empenho e de persistência nesta estratégia. Porque o resto, certo, é difícil, já sabemos, agora é fazer. José, agora é fazer. E o que é que perspectiva? Perspectiva de? O que é que perspectiva? Ora bem, falando do hangar, eu acho que, de alguma forma, é uma questão que muitas pessoas têm perguntado: quais são os planos da Aeromec com este novo hangar? E eu, de alguma forma, quero clarificar. Antes de mais, se calhar não é muito conhecido, mas a Aeromec hoje já efetua manutenção de aeronaves de grande dimensão fora de Portugal. Por exemplo, temos uma equipa a trabalhar na base aérea de Kenitra, em Marrocos, onde estamos a fazer uma grande inspeção de um C-130 da Força Aérea Marroquina. Ora bem, se a Aeromec já hoje em dia faz este tipo de inspeção lá fora, obviamente também conseguirá fazer em Ponte Sor. Então, esse é o percurso mais fácil, começar com aquilo que nós temos de experiência, com as certificações que nós temos e caminhar desenvolvendo o hangar que nós designamos dentro da Aeromec como o Smart Hangar, ou seja, um hangar inteligente. Mas há uma razão para isso. É que se não olharmos para o mercado, como nós sabemos, está a crescer e, em termos das aeronaves hoje, do ponto de vista de transporte comercial, estamos a falar de cerca de 25 mil aeronaves, mas em 20 anos vão crescer para 47 mil. Todos os estudos apontam isso, inclusive um estudo que a Airbus publicou a semana passada. O que isto quer dizer é que o mercado vai duplicar, mas esse estudo também diz é que 95% dessas aeronaves são aeronaves de nova geração. Logo, se a Aeromec não se preparar, quer em termos da formação dos seus técnicos, quer em termos de investimentos para ter um hangar dotado, para estar preparado para esse tipo de aeronaves, do futuro, se calhar, não temos aqui um hangar de manutenção, temos um hangar, mas pode ser para outro tipo de atividade. Portanto, nós temos que pensar mais além. E esse hangar está a ser, digamos, pensado e temos um roadmap claramente definido, recorrendo à indústria do 4.0 e às tecnologias do 4.0. Quem passou ontem no nosso stand teve a oportunidade de assistir a um projeto completamente inovador que nós estamos a desenvolver com o Centro de Computação Gráfica da Universidade do Minho e o ISQ, que é o desenvolvimento, recorrendo à realidade aumentada, de efetuar a modelação e tentar a otimização, mais até do ponto de vista do operacional, o desenho do novo cockpit ou modificação do cockpit da aeronave. Ora, isto é algo inédito em termos de modificação de aeronaves. Ou seja, este é um exemplo em termos da realidade aumentada. Mas este hangar está a ser pensado e tem que caminhar nesse sentido, ser um hangar digital, ou seja, paperless. Ou seja, nós não podemos recorrer a cartas de trabalho em papel. Portanto, isso já não se utiliza, terá que ser com os tablets, com novas tecnologias, e é outra área que tem que ser, temos investido. Obviamente a robótica também, e, enfim, a inteligência artificial, na otimização de todos os processos, de forma que as atividades de sequenciação seja de facto otimizada para que tenhamos menos custos e sejamos mais competitivos. Então, o hangar tem toda essa filosofia, todo esse grande objetivo e desde já convido a Aeromec, está completamente disponível a ter parcerias com universidades, com institutos, com outras empresas, de forma que nós possamos ter este hangar, um hangar português, mas que seja um hangar de orgulho nacional. Referir que o hangar, falei na aviação de defesa, mas já temos aqui um Airbus da SATA, enfim, eu tenho ali o hangar cheio lá com stands, se calhar já poderíamos começar, estamos certificados a efetuar a manutenção daquela aeronave, fazer uma primeira verificação se pode regressar. Mas também a própria TAP, este ano, enviaram 4 Airbus 320 a efetuar a manutenção da história. Pode fazer uma parceria com a Aeromec, nós faremos aqui, daremos todo o suporte, fazer aqui também essa manutenção. E é engraçado a dimensão que nós estamos a atingir com o Air Summit, que se calhar algumas pessoas se calhar, não, enfim, podem não ter essa visibilidade, mas reforçar esta mensagem, porque hoje de manhã ligaram-me de um país, não é Portugal, e perguntaram se nós podíamos, neste novo hangar, pintar um A330. Ou seja, se calhar temos que preparar aqui esta pista e pensar já para o A330. Deixa aqui o desafio. Aí o rosto do Hugo. Vou dar os últimos minutos ao Presidente da Câmara Municipal de Ponte Sor, mas na sua última intervenção gostava que tivesse aqui um foco também na sustentabilidade, até porque existe um projeto para o aeródromo Green.
Bom, em primeiro lugar, dizer que o município, também nessa frente, tem feito um trabalho importante. Nós fazemos parte dos municípios das redes circulares, ou, portanto, se há algo que nos preocupa e se há temática em que eu entendo pessoalmente, em que todos nós mundo, todos nós globo, já vamos atrasados, tem a ver com as práticas ambientais e com a sustentabilidade. Claro que nós, numa infraestrutura que aporta tanta tecnologia avançada, que tem tantos players que trabalham uns em manutenção de aeronaves de grande porte, outros que produzem drones que patrulham a orla marítima, outros que vão fabricar o primeiro avião português e tantos outros, temos por obrigação também aqui ter uma estratégia diferenciada no que diz respeito à sustentabilidade do nosso próprio aeródromo e desta infraestrutura. E também só descansarei no dia em que nós soubermos que, do ponto de vista energético e do ponto de vista ambiental, também o nosso aeródromo municipal será um exemplo. Aqui temos um parceiro muito forte e com uma competência ímpar, que é o próprio CEIA, quer do ponto de vista da mobilidade, quer do ponto de vista de respostas e de desenvolvimento de produtos, que nos dá aqui uma garantia distinta. E, portanto, também aí, sim, nós queremos ter uma infraestrutura green e que, obviamente, possa dar esse contributo à sustentabilidade. Agora posso lhe dar mais 1 minuto e meio, 2 minutos, sensivelmente, tendo em conta a tal centralidade de Ponte Sor e uma nota de encerramento, se não se importam, será o Presidente da Câmara de Ponte Sor a terminar aqui esta nossa conversa. Eu, se me permitir, rapidamente fazer um balanço rápido sobre estes primeiros 3 dias da Air Summit. Porque amanhã há mais. Porque amanhã há mais, é o dia mais lúdico, o dia de festa, e contextualizar aquele que foi o primeiro objetivo e o primeiro propósito da criação deste nosso evento, que começou, obviamente, por ser um instrumento promotor de base ou de nível local. Portanto, o Air Summit pretendeu, numa determinada altura, poder promover o nosso aeródromo do ponto de vista nacional, mas também do ponto de vista internacional. O que é verdade é que cresceu, o que é verdade é que se internacionalizou, e o que é verdade é que hoje, e estas palavras são minhas e obviamente que serei suspeito, o Portugal Air Summit é considerada a maior cimeira aeronáutica da Europa e um dos eventos de charneira no que diz respeito a este setor da Península Ibérica, aliás, e um dos eventos de charneira, já estou a exagerar, de toda a Europa na promoção destes setores. E, portanto, sei que as expectativas para esta edição eram altas, sabíamos que o número quer de expositores, de entidades públicas e privadas, de empresas e de consequentes quantidade de público neste evento seriam os melhores. Acho que estes 3 dias nos têm demonstrado que efetivamente tem valido a pena, e reforçar aqui que este Portugal Air Summit 2022, e isto já foi mais do que assinalado aqui, fica marcado por a apresentação das agendas mobilizadoras, das 3 agendas, com um impacto no território muito grande, com a inauguração do hangar da Aeromec, com a inauguração da Academia de Sevaner, que nos dá mais uma vez aqui uma garantia acrescida naquele que é a sustentabilidade deste nosso investimento. E há bocado esqueci-me de referir, e já porque esta temática da qualificação de recursos é tão importante, e já tive a oportunidade de o fazer na abertura deste nosso Portugal Air Summit, dar-vos nota que o Instituto de Emprego e Formação Profissional, e portanto aqui também uma demonstração que as políticas públicas estão também presentes no desenvolvimento da estratégia, da nossa estratégia, criará em Ponte Sor um centro de formação especializado, nos próximos tempos, um centro especializado de requalificação profissional de pessoas que queiram, obviamente, aproveitar a sua integração profissional neste nosso cluster aeronáutico. Por fim, e sei que o tempo está a terminar, mais uma vez dizer-vos que este tem sido um desafio muito rigoroso, muito difícil, muito complexo, e que tenho por obrigação de agradecer a todos aqueles que têm connosco
partilhado este mesmo desafio e que têm connosco conquistado uma posição em que sentimos que o Portugal Air Summit já dá um contributo inequívoco ao país. E se o país quiser continuar a contar com o nosso contributo, nós cá continuaremos juntos, município, empresários, entidades locais, parceiros da organização, disponíveis para dar esse mesmo contributo para o desenvolvimento do nosso Portugal. Muito obrigado. Muito obrigada eu por esta nossa conversa, um pouco diferente do que é o usual. Hugo Hilário, muito obrigada. Agradeço também ao António Ceia da Silva, Miguel Braga, Pedro Petis e José Salvada. Foi um gosto tê-los aqui, em que falámos de Pontessores. Agora vamos encerrar aqui a nossa cimeira. Muito obrigada, meus senhores. Podem sair-se então. E agradeço-vos mais uma vez terem estado connosco. Muito obrigada.